Hoje eu vou conversar com Elias Nogueira. Ele até recentemente, né, atuava como Lead Principal Software Engineer na Backbase e agora atua como Test Engineer na Booking.com. Tudo bem, Elias? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Eduardo. Obrigado você. Imagina, cara, muito legal ter você aqui, enfim, uma referência na comunidade e tal. Mas antes de a gente começar de fato, né, o episódio aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Bom, sou Elias, sou natural de Porto Alegre. Desculpa, Sapucaia do Sul, falo Porto Alegre que é mais fácil, mas na verdade Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. É, e faz algum tempo já, 6 anos já, que eu vim morar na Holanda, nos Países Baixos. Tentar um novo desafio, tentar uma carreira mais internacional também, tentar conhecer coisas diferentes. É, Ao longo da minha carreira, eu trabalhei praticamente com qualidade de software no geral. Trabalhei um tempo como desenvolvedor mesmo. E foi aí que eu descobri qualidade de software e como não me frustrar tanto depois de entregar alguma coisa e ter que ficar corrigindo e corrigindo e corrigindo. Eu comecei a gostar muito dessa visão. Comecei a me aprofundar mais. Eu meio que, não meio que, mas fiz esse shift para focar mais em qualidade de software e tô com isso até hoje. Boa. Inclusive, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tópico, né? Falando sobre testes em microserviços, sistemas distribuídos, enfim, tudo que tiver relacionado a esse tema. E para a gente começar aqui, eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva de como que você enxerga, né, a diferença entre testar um monolito e aplicações ali, né, distribuídas, sistemas distribuídos e tal. Quais são as principais diferenças ali, dificuldades, facilidade que você encontra entre testar um e outro? Hoje em dia, vamos falar de hoje em dia, né, com sistemas modernos, né? A gente tem muito monolito ainda que funciona muito bom. Eu vou começar pelo que é bom e ruim nos ambos os lados, mas uma das coisas principais hoje em dia que eu vejo, uma estrutura de microserviços bem distribuída, ela é mais fácil de testar. A gente pode isolar, pode fazer muitas coisas, né? A gente pode brincar da forma que a gente quiser. Uma das formas que eu mais gosto para isso é ambientes efêmeros, ephemeral environments. Como a gente pode montar toda a infraestrutura da forma que a gente quiser, também dá para fazer a mesma abordagem, em vez de colocar essa infraestrutura toda em produção que a gente coloca, a gente faz uma local, levantando a infraestrutura mais do que a gente precisa, não de 100% dos serviços. A gente já rodei isso em algumas empresas, é muito bom. É muito bom para todo mundo testar, de qualquer forma, em qualquer tipo de teste, em qualquer nível. Que fica muito mais difícil no monolito. O monolito, geralmente, o que a gente faz? A gente tem um monolito de produção, a gente replica, tem um ambiente de dev, um ambiente de QA, um pré-prod, e daí tem o produção, né? Quando a gente vai testar, é uma loucura. Se um mexe num dado de que a gente está usando em algum teste ou precisa já, o teste já falhou, a gente vai investigar. Não era culpa da funcionalidade, era culpa do dado que alguém usou para teste. Pessoas fazem deploys, engenheiros fazem deploys de versões diferentes sem avisar ninguém. Tem todo um, né? Tem todo é necessário muito mais comunicação, orquestração, né? Um cuidado nesses ambientes que eu acho que quem já trabalhou com monolito, quem trabalha ainda sabe como é mais difícil a gente conseguir fazer bastante teste, principalmente nas fases finais ali pro sistema que a gente tem. Mas tem umas coisas mais fáceis, né? Por exemplo, alguns outros tipos de testes são mais fáceis. Se eu pensar só em teste funcional, um ambiente distribuído de microserviços é muito simples de fazer. Já no ambiente de microserviços também é simples se eu isolar, mas, por exemplo, performance, segurança, talvez acessibilidade, alguns outros testes não funcionais que a gente roda, no monolito às vezes tem umas vantagens porque a gente consegue ter um sistema inteiro de pé e consegue, né, ser mais efetivo nesse tipo de teste. Que já não a gente consegue fazer tentar fazer um comparativo, tentar colocar o mais próximo de produção, mas ou vou ter que clonar a produção e fazer tudo, ou vou ter mais problemas para fazer. Então, sim, cada um tem os principais problemas que eu vejo no monolito é geralmente a gestão de dados e versões que a gente tem. Então, isso é muito mais difícil, que é muito mais fácil de isolar em um sistema distribuído de microserviços. E até quando a gente está pensando ali em microserviço, a gente consegue escolher, talvez, quais sistemas a gente consegue rodar, vamos pensar aqui localmente, e deveria ser relativamente simples a gente conseguir rodar esses caras. Em comparação com um monolito Isso. muito grande, cara, como é que vai rodar um monolito gigantesco
localmente. Talvez seja até impeditivo, dependendo do caso, né? Você vai precisar de um ambiente separado só para fazer aquilo. Então, até para você fazer teste, vai ser um negócio um pouco complexo ali. E outra coisa que eu queria entender de você é assim, tipo, dada a tua experiência, imagino que você já tenha trabalhado em muitas aplicações diferentes aí ao longo do tempo, muitas aplicações legadas, inclusive, queria entender um pouquinho, quando você pega uma aplicação legada, vamos imaginar uma aplicação sem testes até, qual é a sua estratégia para você criar os testes para essa aplicação, enfim, por onde você começa ali, o que você muda primeiro, começa talvez com monitoramento e alerta, ou começa com teste, de fato, teste unitário, teste end-to-end, como é que você geralmente monta esse arcabouço de testes ali para garantir que a sua aplicação está funcionando como deveria? Já passei por isso, uma migração em COBOL para Java, que foi bem dolorosa. E eu vou te adiantar que um dos principais problemas disso é mais a maneira de pensar do desenvolvedor do que a aplicação de qualquer técnica, prática ou alguma coisa. Vou dar o exemplo clássico, em COBOL. COBOL praticamente não tem teste, não tem, né? Se testou muito manualmente, se garantiu que está funcionando e funciona até hoje muito bem. Né? Daí, pegar esse mindset de um desenvolvedor COBOL, né, que está fazendo uma transição, um outro desenvolvedor, tem uma aplicação COBOL, são os requisitos, agora vai para Java. Eles praticamente querem fazer a mesma coisa, só fazer o código e entregar. Só que daí tem assim, no COBOL está testado, está tudo 100%, a gente sabe que está funcionando, que tem uma infraestrutura bancária rodando em cima de COBOL, várias infraestruturas bancárias rodam em cima de COBOL ainda, e funciona. E ninguém mexe porque funciona, e é rápido, tem todas essas diferenças. Mas quando a gente começa a fazer a migração para plataforma mais moderna, a gente sabe que a gente vai ter muito mais alterações. Essa é a diferença, né? Por exemplo, no COBOL a gente não vai alterar muito pouca coisa. Quando a gente está no... inclusive, lá muitas empresas fazem essa migração para... eu quero fazer essa migração para poder ter mais flexibilidade de mudar algumas coisas. É nisso que a parte de testes ajuda muito. A parte de testes não é praticamente não é parte para falar, ó, o software realmente está funcionando. Mas é para te dar aquele momento de experimentação enquanto a gente quer mudar alguma coisa. E é nos testes que eu vou ver, ó, o que eu estou fazendo não está sendo necessário, não está funcionando. Não está funcionando. Mas é a experimentação. Veja, eu sei que muitos desenvolvedores fazem isso. Quero mudar a feature, eu tenho um novo requisito, faz a experimentação usando os resultados dos testes. Estou seguindo no caminho certo, não estou. E óbvio que daí, fazendo isso, eu tenho toda uma gama de segurança. Toda vez que eu for realmente entregar aquilo, eu consigo ter certeza que, cara, não ter certeza, mas vai funcionar. Se não funcionar, óbvio, a gente faz todas as análises necessárias, mas assim, é uma garantia muito grande que eu vou conseguir fazer aquilo. Mas nessa minha experiência, o principal foi essa troca de mindset, de que agora tem que testar mais, tem que fazer mais teste unitário e integração, principalmente, e que principalmente pelas experiências que eu tenho de teste de integração, hoje em dia numa transição em microserviços é o principal. É o que vai garantir a estabilidade praticamente de todo o sistema. Não tendo isso, a gente está num caminho estaria num caminho muito ruim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma aplicação legada, especialmente no começo, aí você me corrige se eu estiver errado, mas especialmente no começo, né, a gente consegue, obviamente, ver algum valor nos testes, mas geralmente ele não necessariamente traz tanto valor assim, porque tem tanta parte da aplicação que não está coberta ainda por teste, que talvez depende de um, vamos dizer assim, um salto de fé inicial para, cara, vamos continuar fazendo até de fato a gente enxergar valor nisso. Sim, e isso acontece, né? Quando tá fazendo essa migração, tu descobre erros que existiam, mas que ninguém nunca passou, ou que passou uma vez ou outra e parou de acontecer, e daí ninguém foca muito, porque não, a operação continua toda rodando. É um erro esporádico e ninguém consegue reproduzir depois, porque não tem teste. Ou porque tu depende de um cliente que tu tenha, ou alguém fazendo teste na plataforma, exatamente naquelas condições, que é muito mais difícil de reproduzir do que tendo teste para fazer isso. E ao longo do tempo que a gente vai realmente traduzindo aqueles requisitos da aplicação legada para uma aplicação mais nova, né? Uma plataforma mais tecnológica, assim, vamos dizer assim, a gente começa a perceber um monte de furo, um monte de oportunidades que a gente pode testar e colocar. E isso, eu não sei a experiência geral de todo mundo e tua, mas quando a gente tem essa migração de um sistema legado para uma tecnologia nova, ele é muito custoso. Não é praticamente o tempinho só de pegar esse requisito aqui e transformar na sua nova aplicação.
Tem toda essa descoberta, as entrelinhas, eu tenho que testar para ter certeza que aquilo funciona, e daqui a pouco não funciona, por quê? Daí eu crio um teste, faço isso, então é muito mais tempo de desenvolvimento quando a gente faz essa transição de legado para uma aplicação mais moderna, que é necessário. Acho que sempre que a gente está fazendo esse tipo de migração, existe um risco de conhecimento que foi embutido naquela aplicação ao longo do tempo a gente perder, porque a gente, enfim, não teve contato necessariamente com aquela fase de aprendizado. Sim. E tal. Então é sempre um risco aí que a gente corre. Agora, olhando para o caso de microserviços e sistemas distribuídos, como que você enxerga a diferença, talvez, de você testar o que você prioriza num sistema distribuído em detrimento, por exemplo, a uma aplicação legada? Tem alguma forma diferente de você olhar para teste? Você começa por um local diferente? O que eu geralmente começo, eu começo com 2 focos sempre, né? Nos sistemas distribuídos eu quero ter a garantia, a certeza que aquele time com aquele microserviço específico tem algum teste. Não precisa estar 90% de cobertura, isso, um monte de... Não, tem teste. São os testes principais para aquela aplicação. A gente pode, sim, melhorar depois, mas tem? Beleza, tem. Aí vem a parte de pensar como usuário. Que no sistema distribuído, já que a gente está com... O sistema distribuído, basicamente, vamos fazer, tipo, não uma analogia, mas tudo que a gente está enxergando numa página web ou numa aplicação mobile por baixo dos panos é todo microserviço. Um conectado no outro, né, mandando informação um para o outro até gerar o resultado final. Eu tenho que fazer isso através dos microserviços sem uma front-end. Porque hoje em dia, aplicações mais modernas, eu tenho todo o sistema distribuído com microserviços e eu posso conectar qualquer coisa no topo disso. Posso conectar web, mobile, IoT, o que eu quiser. Até uma IA em cima para fazer qualquer coisa, pronto. Eu tenho que pensar como usuário e ao invés de eu fazer aqueles testes end-to-end da web, abrir o browser, fazer tudo aquilo, eu dou esse shift, isso é importante também, mas dou esse shift e coloco nos microserviços. Não todos os possíveis testes, mas os mais importantes. O que o usuário vai fazer todo dia? E aí, geralmente, o que eu faço? Eu tento pegar logs, tento pegar toda essa parte de observabilidade, entender quais são os principais caminhos que o usuário faz todo dia na aplicação. Vou dar um exemplo de eu trabalho hoje no Booking. Todo usuário, todo dia, ele vai lá e pesquisa para um hotel. Praticamente é isso. Mas eu quero entender, beleza, pesquisa de hotel fica muito vago. Eu quero saber, determinada região, por exemplo aqui Holanda, quais destinos que eles procuram mais. Então, sei lá, eles procuram agora, perto do verão, eles procuram ir para o Caribe. Então, eu vou fazer exatamente esse cenário. Eu vou construir os meus testes em cima do todo o fluxo, né? Fazer a busca, selecionar um hotel e até o final do pagamento com aquele foco de usuário. E eu vou exercitar tudo isso no sistema distribuído do microserviço. E o segundo ponto disso é, exercitando isso, eu não vou só fazer o fluxo que nem a gente enxerga na web, né? Eu cliquei no botão, vi um dadinho aqui, cliquei no outro botão, vi... Não, eu vou fazer a validação completa daquilo e vou correlacionar com outros sistemas se existirem. Provavelmente existem, para ter certeza que não só aquele fluxo, mas todas as outras aplicações que dependem da informação daquele fluxo também vão receber a informação correta. Aí começa a ficar uma coisa muito mais complexa. Né? O teste de integração parece muito mais fácil, mas quando eu tenho que testar um sistema distribuído e realmente com esse foco de usuário, o microserviço fica muito mais complexo, um pouquinho mais custoso, um pouquinho mais devagar, mas necessário. Aí eu imagino que nesse caso você tenha, por exemplo, esse teste que ele vai pegar ali dentro do possível, de fim a fim, né? Talvez o mais próximo possível disso que você consiga chegar, mas cada aplicação separada, enfim, cada sistema ele vai ter também os seus testes individuais, ou não? Isso, tem que ter os testes individuais. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo de eu vou reservar um hotel e até a parte final de pagamento. Só a parte de busca e seleção de hotel já tem uns 2, 3 microserviços ali. Então eu tenho que ter certeza, antes de eu fazer toda essa end-to-end na parte distribuída, eu tenho que ter certeza de que aqueles times tenham os testes principais, o fluxo principal para aquilo. Para busca, que eles consigam fazer a busca contextual, pesquisando lá pelos locais, e que aquilo gere sempre um resultado positivo nos testes de integração dele. Na hora de seleção de hotel, tem toda uma validação, um filtro por baixo, é a mesma coisa. Tem que estar todos os filtros, o hotel tem que estar ativo, tem que ter todos aqueles checkmarks, eu tenho que ter essa certeza. Eu vou fazer o mesmo fluxo, na verdade, mas eu tenho que ter certeza que, sem estar no sistema distribuído, aquilo funciona. Dá aquela garantia para o time.
E eu, nesse outro viés de mais fim a fim, eu garanto também que aquilo funcione. Que geralmente, quando a gente está num time de desenvolvimento, desenvolvendo microserviços, a gente não testa esse fim a fim. Sabendo realmente, ok, eu tenho meus microserviços, eu só disponibilizo os meus dados, meu response, minha resposta. Como alguém vai usar, geralmente a gente não se preocupa tanto, né? Às vezes a gente se preocupa, conversa, mas não vê aquilo na prática, vê depois que faz o deploy. Mas tem que ter essa garantia de um teste antes do deploy, que faça isso, realmente pegue aquele dado, jogue para um outro microserviço, o outro microserviço faz alguma coisa, pegue o dado diferente, joga para outro microserviço e faça todo esse fluxo. Uma abordagem que eu vejo alguns times tendo, eu queria inclusive ouvir a sua opinião sobre isso, é sobre testar individualmente cada serviço e criar teste de contrato para garantir que eles se comunicam como eles deveriam, né? Na expectativa de que o todo vai funcionar a partir desses testes de contrato. Como é que você compara isso com fazer o teste fim a fim? É melhor usar os dois ou não? Talvez um dos dois já seja suficiente? Depende muito do contexto. Eu tive uma discussão na minha empresa anterior muito grande com isso. Inclusive com o CTO, eu falava para o CTO, a gente não precisa de teste de contrato aqui. E o porquê, no contexto que eu estava anteriormente? Era uma aplicação bancária com uma boa governança nas APIs. Então, para eu poder colocar um atributo novo num response, ou mesmo no request, num path, alguma coisa, eu tenho que fazer um que a gente chama de breaking change. Eu tenho que gerar uma nova versão de API se eu estou modificando, adicionando alguma coisa nova. E isso era muito bem controlado. Assim que eu tenho um breaking change, eu tenho uma nova versão de API. Vai ser /v1, /v2, /v3, assim por diante. Então eu controlo isso. Quando eu tenho esse controle, essa governança, quando eu posso fazer o breaking change, faço o versionamento do path correto e documento isso, para mim o teste de contrato não faz tanto sentido. Aí o teste de fim a fim cobre todos os casos, porque eu já sei exatamente. Estou usando V2, eu sei que tem uma V1 que pode estar ainda ativa, mas eu tenho uma versão mais atual e cubro esses casos. E eu sei que aquela versão V2, ela está com alguma coisa nova. Ou removeu alguma coisa ou adicionou alguma coisa nova. Mas quando eu não tenho, isso no sentido de eu estou na mesma empresa, eu tenho o controle e a governança sobre os meus microserviços, sobre as APIs. Agora, se eu não tenho controle, ou mesmo nessa empresa, se eu tenho que consumir algo, agora eu vou dar o contexto do Booking, por exemplo. Quando vocês visualizarem vocês mesmos no site, assim, quando a gente vai pagar, tem várias formas de pagamento. Cada um é um provedor de pagamento. Cada provedor de pagamento se comporta de uma maneira diferente. Eu posso ter provedor de pagamentos que também tem uma boa governança de APIs. Eu posso ter provedor de pagamento que não tem uma boa governança de APIs ou não querem ter uma governança de APIs. Então é sempre o mesmo endpoint. Eu tenho que ter um teste de contrato para aquilo, para garantir que o meu provedor não mudou nada dos dados que eu preciso. Não removeu um atributo. Geralmente não removeu. Adicionar, beleza, está lá, eu não uso. Mas simplesmente não removeu aquilo, não renomeou, ou não trocou o path, ou botou um path parameter agora que é obrigatório. Então o teste de contrato depende muito, no meu viés faz sentido quando eu estou consumindo coisas externas que eu não tenho controle. Aí faz totalmente sentido. Muitas empresas gostam de fazer no time que eu tenho meu microserviço, obviamente o meu microserviço vai ser consumido por um outro microserviço, daí a gente faz, quem vai definir o contrato? Vai ser quem vai consumir ou quem vai prover? Aí tem todo o estudo, documentação, das práticas para isso. Mas para mim o teste de end-to-end vai fazer praticamente a mesma coisa. Se a gente tem um teste de end-to-end numa plataforma de microserviço. Então vai depender muito de como, por exemplo, o time está... as definições do time, quais são as regras que ele tem, se eles têm uma governança, qual é a governança e quais são todos os acordos que o time tem com isso. Mas a minha principal visão se eu tenho uma governança de APIs boa dentro da minha empresa, eu não preciso entre as APIs da minha empresa, eu substituo isso por um end-to-end, que na real eu vou fazer a mesma coisa, só vou validar mais dados. Mas quando eu tenho uma API externa, que faz parte do meu sistema distribuído, aí sim eu coloco um teste de contrato só para garantir que tudo que está retornando desse agente que eu não conheço continuará funcionando, sempre quando eu precisar. Você usou uma palavra mágica aí, né? Pelo menos na minha visão, né? Que é governança, porque geralmente quando a gente fala ali de gestão de APIs, de versionamento, a gente fala muito, não, novas versões e tal, enfim, aí
você vai conseguir usar a antiga por um tempo ainda e tal, mas o que talvez a gente fale pouco como é que vai ser a política de descontinuidade, né, de migração das equipes conforme as novas versões forem sendo lançadas. Porque ter várias versões não adianta muito se você não consegue migrar as pessoas ao longo do tempo. Então, até pensar em como que isso vai acontecer para você não ficar preso a uma versão super antiga é interessante. Isso pensando, obviamente, internamente na empresa. Né? Externamente talvez seja um pouco mais complicado, mas internamente, pelo menos, a gente deveria, com uma boa governança, garantir que isso vai acontecer. Exatamente. E é uma coisa que eu vejo, pelo menos no mercado, pelo menos e com as pessoas que eu converso muito, né? É uma coisa que elas não focam tanto. Eu conheço, aqui no meu contexto atual, pouquíssimas empresas que eu tenho contato que realmente têm uma governança de API. Obviamente, os bancos aqui, todos têm uma governança de API, porque as aplicações bancárias geralmente são, pelo menos pela minha experiência, as mais bem testadas, né? Que requer muito mais teste, obviamente, pelo tipo de negócio. Mas é interessante, geralmente as pessoas, vamos versionar, vamos, né? A gente vai fazer um breaking change, mas exatamente como tu falou, elas não definem, ok, qual vai ser o ciclo de vida? A partir que eu faço lá, boto deprecated, né? Quando é que eu vou remover? Qual é o calendário para isso? Né? Como vai ser comunicado? Todo essa, o que engloba essa governança geralmente é um pouquinho esquecida. E a gente comenta às vezes, né? Desenvolvedor, né? Engenheiro de software, assim, que está codando todo dia, a gente gosta de codar, a gente não gosta de escrever comunicado, definir quando as coisas vão ser feitas, né? Então, às vezes às vezes isso cai não no esquecimento, mas não é feito porque a gente quer focar mais em código e menos em organização no geral. Né? Bem-vindo à engenharia de software. Isso que é engenharia. E até aproveitando isso que você comentou, né, de serviços terceiros e tal, a gente... Porque, assim, geralmente quando a gente fala de serviços internos, especialmente, a gente até consegue criar um ambiente onde a gente levanta esse serviço, até em versões específicas ali, para conseguir rodar esses testes. Agora, quando a gente fala de terceiros, a gente talvez não tenha essa flexibilidade toda. Então, como você acha que é interessante rodar esses testes? É de fato fim a fim, vamos dizer assim, né, batendo lá, talvez numa API de teste desse terceiro, ou simulando esse terceiro de alguma forma, para que a gente não dependa nem da disponibilidade desse terceiro na hora do teste ali? Enfim, como é que você acha que é uma abordagem interessante? Eu gosto de duas formas, daí eu vou explicar a evolução das formas. Uma a gente usa bastante mock, é bem comum, né? Então, eu sou desenvolvedor Java, estou desenvolvendo, atualizando o meu microserviço, um endpoint, e eu sei que aquele endpoint ele vai, para algum momento, consumir algo num sistema externo. É muito comum a gente falar, usa Mockito, usa alguma ferramenta e bota dentro do código, né? É o clássico. E é ótimo. Só que quando tem um sistema distribuído, e muitas pessoas dependem do mesmo agente externo, isso já não escala tão bem. Por quê? Vamos dizer que eu tenho 10 times. Os 10 times dependem ou comunicam com o mesmo agente externo que eu não tenho controle. Vão ser 10 aplicações de mock. E toda vez que aquele sistema externo mudar, eu tenho 10 times fazendo o mesmo update sobre aquilo. Então, para isso que eu gosto, e eu acho que deve ser aplicado sempre, os mocks, mas se eu tenho essa distribuição, mais times usando, eu aplico o approach do Service Virtualization, virtualização dos serviços, que eu vou ter praticamente eu vou levantar um mock daquele serviço, só que aquele mock ele vai estar persistente em algum lugar. Vamos dizer que a gente tem uma infraestrutura já com Kubernetes, cara, eu faço deploy em algum ponto, em algum namespace, em algum cluster, e deixo aquilo lá ativo. Então, ao invés de eu ficar colocando no código, eu só vou lá e uso direto dele. Todos os times se beneficiam disso. Então, a gente consegue criar um sistema de virtualização de serviços, onde eu consigo ter uma outra aplicação, praticamente, mas toda focada em mocks, que todo mundo pode consumir, todo mundo pode alterar, e quando tiver uma alteração muito grande, é uma alteração só que faz o rollout para todo mundo. Isso é muito bom quando começa a ter mais que 3 times, eu já vou dizer que já é um ganho. E pode ter várias abordagens, não precisa fazer direto. Se não quiser comunicar com o agente externo, fazer uma requisição HTTP externa do teu ambiente local, geralmente isso são containers, são Docker containers, baixa aquele Docker container local, roda, ele está ali no localhost igual. Isola todos os possíveis problemas que a gente tem de comunicação. E o terceiro ponto é colocar isso realmente, colocar isso globalmente para todo mundo e usar, geralmente todas essas empresas, né, eles têm um sandbox ou algum ambiente de QA para isso. Então, nos testes fim a fim, se eu tivesse disponibilizado, usar esse ambiente de sandbox de QA
das próprias empresas para poder fazer meu teste. Senão, eu consigo dar o fallback para toda a minha virtualização de serviço e usar aquilo também como base. Eu costumo dizer, né, que essa parte de mocking, ela é muito sensível, assim. Então, até minha recomendação geral é evite fazer mocking, a não ser que realmente você precise fazer, porque é um ponto de assim, se alguma coisa mudar, a gente não vai saber. Esse que é o problema da gente usar mocking ali, né? Então, se der para não usar, cara, evite, use se você realmente precisar. O teste está muito lento, ou você não tem controle direto, enfim, sobre o que você está testando. Então, enfim, fica aí a sugestão também, né? Concordo. Boa. E outro ponto é que, assim, imagino que nos muitos times por onde você já passou até hoje, você já viu os mais diversos erros ali, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente vai fazer testes. E quais que você talvez elencaria com os principais erros que os times costumam cometer quando eles vão testar, especialmente a parte de microserviços? Tem não fazer teste de integração. Tem uma discussão na comunidade geral de desenvolvimento muito grande agora que eu tenho também a minha opinião, que tem teste unitário e teste de integração de microserviços. São clássicos. Existem esses dois tipos de teste. Qual que eu dou mais foco, um ou outro? Para mim, eu dou mais foco na integração. Eu só crio testes unitários se realmente eu tenho um algoritmo todo que eu consigo criar um teste unitário sem ter uma dependência, sem nada. Sem um endpoint, sem um recurso, sem alguma coisa. Não tem um algoritmo desenvolvido por mim complexo que eu preciso testar com aquela forma unitária. Para mim, é tudo teste de integração. Mas a gente pode discordar e tá tudo bem, que né, a gente pode fazer. O importante é a gente conseguir ter o resultado final. Mas os erros que eu vejo mais comum daí, eu posso ter isso, mas não criar teste. Ou criar testes só com um foco, que é o comum. O primeiro teste que nós criamos é o teste que a gente chama de caminho feliz, né? É o que faz o fluxo principal. E achar que aquilo é o suficiente. Então a gente realmente tem que estender essa mentalidade e fazer o que pode dar errado. E daí é a parte mais tediosa dos testes. Que é, ao invés de desenvolver aquela feature e criar só um teste para dizer que aquilo está funcionando, eu agora tenho que pensar o que pode dar errado. E aquilo que pode dar errado pode ser 2 testes, pode ser mais 50 testes, pode ser inúmeros testes. Então, isso que eu vejo muitos desenvolvedores cometendo esse erro. Colocando um teste, e geralmente tem uma coisa interessante. A gente tem Sonar, mostra lá as métricas de qualidade, etc. Faz um teste, eu vou ver a cobertura de código por linha, está 100%. Mas eu posso fazer várias coisas para aquilo falhar. E a cobertura de código às vezes não me dá a informação 100%, né, daquilo. Esse é o primeiro. Vamos dizer, o pior de todos é o desenvolvedor que não testa. Vamos dizer, o primeiro. Não faz teste nenhum ou deixa, eu tenho um QA, um Quality Engineer, qualquer coisa, eu deixo para ele testar. Não. Cada um tem sua responsabilidade. O segundo é testar só o principal e não testar todos os fluxos alternativos, edge cases, qualquer caminho de erro. O terceiro é não olhar muito para a parte não funcional. Eu vou colocar duas muito importantes hoje em dia, né? Performance é uma e segurança é outra. Então, se não tiver esse pensamento, olha, o que eu estou desenvolvendo aqui vai ser um microserviço, eu vou colocar essa API exposta na internet e tal. Tá seguro? Consigo fazer uma SQL injection, pelo menos? Esse é um tipo de teste que é básico hoje em dia. E outra, qual vai ser a performance? Eu tenho que pensar em performance. Ok, esse endpoint que eu vou colocar em produção. Quantos milhões de pessoas vão acessar? O algoritmo que eu criei quando tem aqueles dados transitando é performático bastante? É bom? O que eu preciso fazer para mudar? Então, também, os testes não funcionais eles são bem esquecidos no momento de desenvolvimento daquele microserviço dos testes, que são bem importantes. São uns de extrema importância, né? Que se eu tiver um problema de segurança e performance, eu posso não ter um problema funcional, está funcionando, mas eu posso fazer uma SQL injection ou posso procurar por um hotel e levar 15 segundos, 20 segundos para mostrar um resultado. E daí a pessoa vai para o concorrente fazer isso. Acho que essa parte é bem interessante, porque, assim, né, falando talvez de uma forma aqui um pouco mais ingênua, é o que talvez separa um programador de um engenheiro de software. Enquanto o programador ele programa a atividade, o engenheiro ele vai estar pensando, cara, como é que isso aqui vai se comportar ao longo do tempo, em termos de desempenho, em termos de segurança, em termos de, enfim, talvez até usabilidade, dependendo do caso. Então, essa parte não funcional é bem interessante. E você falou sobre a parte de
essa parte de segurança, cara, felizmente existem ferramentas que ajudam muito, assim, em termos de segurança e é automático. Você pluga a ferramenta e ela já faz os testes para você ali, né? Já aponta SQL Injection, já aponta um monte de Exato. XSS, por aí vai, né? Um monte de vulnerabilidades para você corrigir. Então a gente não precisa necessariamente testar manualmente ou até criar o próprio teste automatizado. Já existem ferramentas que te ajudam bastante com isso. Então, acho que é um ponto bem interessante. E até dando um passo além aqui, não se trata só vamos dizer assim, né, da gente testar no momento que a gente está desenvolvendo, mas também garantir que isso continua funcionando em produção. Entra a parte de monitoramento, observabilidade, para garantir, cara, será que a gente está tendo um comportamento que a gente esperava em produção ao longo do tempo, daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano? Então, olhar talvez para a qualidade com esse viés também pode ser bem interessante para complementar, né, o momento do desenvolvimento com o momento de operação ali em produção. Sim, eu brinco, sim, né? Eu brinco, mas é verdade, né? Eu brinco assim, ó, se você tem um Quality Engineer, Tester, da forma que você quiser chamar um profissional de teste software, né? Na sua empresa, e você tem um sistema distribuído, se essa pessoa, né, que foca em qualidade, não estiver também olhando para os estados de produção, alguma coisa está errada. Né? Porque eu tenho que olhar para os dados de produção e entender se está dando problema, segundo, se a performance está boa, e se dá algum problema, o que nós não fizemos durante o desenvolvimento, né, que gerou aquele problema. E só trazer como aprendizado, isso acontece, isso é normal, é super normal. Então, para saber o que a gente pode melhorar um pouquinho e aprender na próxima. Então, se eu tenho... E cada um tem seu foco, né? Programador, vamos dizer, o engenheiro de software que coda, o foco é código. Mas eu tenho que ter uma pessoa também olhando outros viés e trazendo esse input. Então, em termos de qualidade de software, a gente tem que olhar o todo. Né? O todo mesmo. Né? Desde a concepção até a produção. E um outro cenário ali desafiador, né, que eu não vou dizer que todas as equipes passam, porque não é o caso, mas existem equipes que passam muito por isso, que é aquele caso onde a gente tem talvez um banco de dados ali com triggers, com procedures, enfim, que isso faz toda a diferença na aplicação como um todo, né, mas na hora de testar não é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente acaba tendo muita lógica ali embutida no banco de dados. Nesse caso, que dá para fazer assim, tipo, na hora de testar, cara, vamos replicar o banco aqui do jeito que ele tá, talvez, enfim, configurado em produção para a gente conseguir fazer os testes, ou não, tem alguma outra alternativa que você consegue enxergar? Eu já também tive isso anteriormente num banco, o que nós fazíamos era replicação também. Porque se tu não replicar, é muito difícil às vezes conseguir um resultado real, né? Performance ou até funcional daquilo que está sendo feito. E às vezes é tanta lógica que está no PLSQL, que a gente precisa de um isolamento para poder manipular, testar, fazer várias coisas. Então, para mim, o principal é replicar. Às vezes eu sei que é muito difícil fazer isso, mas o muito difícil, outra coisa que eu falo é muito difícil, isso vai demorar ou vai custar caro? Não, isso custa barato. Se eu realmente precificar o tempo que todo mundo está tentando resolver uma issue, porque a gente poderia ter feito isso no ambiente isolado, e pegar todo o custo de criar um ambiente isolado e fazer as pessoas, né, validarem, o custo de eu estar fazendo depois, não isolar, é extremamente maior. Então, geralmente, a gente já consegue... eu faço muito essa abordagem, né, com o gerente, VP, CTO. Não quer, a gente tem que isolar. É muito caro. Custa isso. Se a gente não fizer, custa isso. Custa muito mais. Então, é a tua decisão. Né? A gente joga dados, né, informações e espera com que as pessoas, né, façam o melhor com aquilo. Mas, cara, isolar. Para mim não tem outra alternativa. Sim, pode não isolar? Pode. Só vai ser muito mais tedioso, muito mais devagar. E talvez não dê para replicar o que a gente realmente precisa. Quem sabe, ao longo do tempo aí, reduzindo essa dependência com o banco dentro do possível. Removendo. Não, total, não. 100%. Nessa migração de COBOL também que nós tivemos, tinha muita coisa em banco também, muita regra depois que o pessoal foi migrando umas coisas de COBOL e foi botando em PLSQL. E daí, nossa, assim, ó, COBOL, eu vou te dizer que COBOL é super de boa, até tentar entender, mas quando vai para um PLSQL, cheio de regras, cheio de coisa, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas, né, é o avanço que a gente fez, né? Aquilo já foi a melhor tecnologia um tempo atrás, né? Agora, talvez não seja. Bom, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E voltando aqui para a parte de sistemas distribuídos e tal,
talvez uma das partes mais que tornam, vamos dizer assim, né, o teste mais difícil é a parte de assincronismo. Então, eu sei lá, um sistema vai mandar uma mensagem para uma fila que outro vai consumir, eu não sei quando exatamente. Ou então, Exato. sei lá, eu coloco alguma coisa no banco de dados, ou sei lá, coloco um arquivo no SFTP e um outro arquivo, um outro sistema, ele só vai processar, sei lá, a cada 2 vezes por hora. Então, como é que a gente faz para lidar com esses cenários? A gente tem assincronismo aí, a gente não sabe exatamente quando uma mensagem ou quando, sei lá, algo vai ser processado. Bom, a gente já tem ferramentas hoje para isso, que são excelentes. Se eu puder fazer um jabá, teve uma palestra que eu dei esse ano no InfoQ Boston, que eu falava sobre teste em sistemas distribuídos, e esse foi um dos tópicos, porque é um principal problema de sistemas distribuídos, né? Eu mando alguma coisa para um Kafka, para uma fila, e não sei quando aquilo vai ser consumido. Pode ser instantâneo, pode demorar 100 milissegundos. 100 milissegundos já falhou um teste, né? Se eu precisar daquele recurso, daquele tópico, daquela informação. Como meu foco é Java, eu vou, pelo menos, mencionar uma ferramenta em Java. A gente tem uma ferramenta chamada Awaitility, que eu consigo criar pools, mas em vez de botar um thread sleep, que seria o primeiro, né, botar uma pausa, eu sei que alguém vai consumir aquele tópico em 5 segundos. Então eu boto uma pausa em 5 segundos, depois a aplicação para e depois a aplicação continua. Essa é uma das piores. Pode funcionar, dependendo do contexto inicial, sim. Que se o teste passar, se eu tiver teste, se eu estiver testando, eu vou dizer que não é tão ruim. Mas o ruim é, em 5 segundos eu posso rodar 30, 50, 100 testes em 5 segundos. Então, um teste demorando 5 segundos pode não ser uma coisa tão boa. Mas eu tenho ferramentas, por exemplo, que nem o Awaitility, que é uma biblioteca Java, que eu defino, olha, eu preciso pegar um recurso aqui de uma fila, de um endpoint que vai consumir uma fila, e eu falo, quero esse recurso, quero esse dado aqui, eu tenho que ter essa informação. Eu falo para a biblioteca, se não tiver, fica fazendo um pooling, eu posso configurar esse pooling a cada 100 milissegundos, a cada 500 milissegundos, a cada segundo, e fica batendo lá por até tanto tempo, por até 3 segundos. Se ele chegar em 200 milissegundos, eu pego aquela informação e continuo rodando. Eu dou uma pausa menor, uma coisa mais inteligente, né? Eu sei que Kafka tem, nas libraries de Destiny do Kafka, tem essa possibilidade também. Ou ele é uma ferramenta geral que eu posso usar para qualquer aplicação Java também. Mas é um ponto muito importante. Eu vou dizer que é o principal ponto de teste de sistema distribuído. Porque sistemas distribuídos, eles não são, eu ia dizer por natureza, mas não são por natureza, mas eles são assíncronos. Né? Eu tenho o sync deles em alguns serviços, sim, né? Mas eu já tenho um sistema distribuído para isso, né? Para não ser, para ser assíncrono, para não depender especificamente daquilo naquele momento, mas que em algum momento eu terei aquilo para poder seguir com o meu teste, com a minha validação, com a minha feature. Pensando ali, né, em sistemas distribuídos, a gente tem algumas comunicações que são feitas síncronas, tudo bem. Agora, se ele for todo síncrono, cara, aí provavelmente a gente não está se protegendo tanto. Tem um problema. A gente tem um problema, exato. A gente não tem um sistema distribuído, mas que realmente, né, possa gerar mais benefícios, né? E isso que você comentou, né, acaba tornando o teste muito mais, essa técnica, né, muito mais eficiente, porque enquanto um espera, o outro já consegue rodar ali meio que em paralelo, né, e você vai retornar o mais, entre aspas, o mais rápido que você conseguir, então não vai ter que esperar uma quantidade de tempo específica ali, né, os 5 segundos que você comentou, então acaba deixando o teste bem mais eficiente. Mas mesmo nesse caso, eu imagino que o teste ele também tem um timeout, né, porque senão ele pode esperar indefinidamente, se caso der um problema. Isso. Geralmente as bibliotecas, tu é obrigado a definir um timeout. E, no geral, a gente faz eu, pelo menos, faço todo um estudo de caso com dados de produção, com observability, para saber quanto tempo, mais ou menos, demora para eu consumir um dado numa fila. Vou dizer lá que num sistema com milhões de usuários é 1,5 segundos, que já é alto. Muito bem alto, dependendo do tipo de aplicação. Eu sei que eu vou colocar no meu teste 2 segundos, só para garantir, sabe? Que já é muito, mas eu coloco 2 segundos. Em vez de colocar, vamos colocar 10 segundos, vamos colocar 30, 50. Daí, por que aquele valor está lá, ninguém sabe. O valor tem que ter um significado. O que eu gosto de pegar é realmente o quanto leva de tempo para algo ser consumido para eu colocar. Mas se tiver alguma outra biblioteca, essa que eu conheço da Awaitility uso, ela tem essa definição. Se uma biblioteca não tiver essa definição e esperar por alguma coisa padrão, ou só espera, né, indefinidamente, deu alguma coisa errada. A gente realmente tem que setar esse timeout. Às vezes algum problema ou outro ocorre, né? Tá rodando um teste, tá esperando por 2 segundos,
passou 2 segundos, falhou. Daí, muito comum, às vezes, a gente implementar uma estratégia de retry, né? Falhou, pode ser uma issue só de comunicação. Vamos tentar de novo. E falhou de novo. Às vezes o serviço ficou fora do ar. Tem algum problema no sistema de mensageria. Né? Daí isso pode diretamente também informar outros problemas para nós. De uma forma legal. E no final das contas, a gente está falando de sistemas distribuídos, então tem um certo indeterminismo até certo ponto. Então é compreensível que os testes eles não sejam tão confiáveis que eles vão rodar necessariamente como a gente esperava o tempo inteiro. E faz parte do desafio, né, da gente lidar com esse tipo de sistema também. E daí tem uma dica master para tudo, né? Quando a gente tem sistemas distribuídos, um dos pilares para isso é eu conseguir fazer o log, né, dos problemas da melhor maneira possível para conseguir identificar rapidamente o problema, né? É bem comum, às vezes é uma parte esquecida por muitos desenvolvedores. Eu tenho que fazer isso no teste também. Se eu estou esperando algo num teste, estou esperando por uma mensagem numa fila e aquilo não veio, eu tenho como saber se não veio a mensagem ou se deu algum outro problema. E mesmo meu teste eu tenho que fazer esse log correto. Dizendo, olha, falhou porque eu não consegui pegar o dado, ou falhou porque o endpoint não respondeu. Respondeu com 404 ou com 500, ao invés de só não retornar o resultado. Então isso é importante, né? Eu escrever muito bem qual foi a condição de erro para que consiga tomar uma ação muito rápida, da melhor maneira possível. Acho que no fim das contas, assim, olhando de uma forma muito simplista até, o objetivo dos testes, especialmente quando eles quebram, é garantir que a gente consegue debugar relativamente rápido o que está acontecendo para conseguir resolver o problema. Saber o que está acontecendo, exatamente. Eu tenho que saber exatamente o que aconteceu. É normal. A gente vai rodar testes. Para mim, na real, o mais normal é eu executar toda uma suite de teste e ela não falhar. Às vezes acontece, né? Mas eu sempre fico uma pouco atrás, por que nada falhou? Foi tudo tão perfeito, sabe? Acontece, a gente quer isso, né? Mas quando a gente tem aquele teste falhando e fala, falhou por causa disso, eu sei exatamente onde olhar porque está bem descrito, é perfeito. E é essa segurança que a gente precisa, né? Para não perder tempo também. E assim, outro desafio também muito grande, pelo menos que eu me deparei assim, ao longo de boa parte da minha carreira com testes, era a parte de gestão dos dados, né? Porque a gente tem que pensar, cara, qual cenário a gente vai testar, quais dados a gente precisa, como é que eles vão estar ali configurados, como é que a gente vai resgatar isso, a gente, sei lá, se a gente usa um banco de dados, por exemplo, a gente vai guardar o estado inteiro no banco de dados, enfim, todas as tabelas diferentes, ou a gente vai criar os dados na hora ali, como é que a gente faz para lidar com esses dados? Então, de maneira geral, o que você recomenda assim, para a gente ter uma boa gestão de dados para fazer esses testes? Eu recomendo em Java também. Tem várias outras linguagens têm essa mesma abordagem, né, com outras bibliotecas, mas eu recomendo uma biblioteca e uma abordagem. Biblioteca tem uma que chama Data Faker, que ela cria dados fake. Mas qual é o principal ponto da gente poder ter uma gestão de dados? Saber o dado que a gente precisa, né, para o teste. Saber exatamente a condição dele. Eu brinco, por exemplo, eu vou gerar dados aleatórios para o meu sistema, que já é ótimo, né? Vou usar por exemplo, esse Data Faker e eu tenho, sei lá, o sistema de votação. E a gente sabe, tipo, votação eleitoral. A gente sabe que a idade mínima, eu acho que agora é 16, né? Não é obrigatório 16 a 17, mas 18 é obrigatório. E de alguma maneira eu não coloquei essa regra. E daí eu gero o dado, mas gerou com idade de 2 anos de idade. A culpa foi minha de não ter feito uma pré-gestão de dados sabendo o que eu preciso. Então, primeira coisa que a gente falou, eu tenho que saber exatamente o que eu preciso. Pois você manda a responsabilidade para alguém, uma biblioteca, para gerar esses dados. Uma das piores coisas que tem é a gente usar dado fixo, gente. Não usem dado fixo. Ou não usem um dado fixo e coloca um append e bota qualquer coisa, random string utils ou um monte de números que vão mudando. Que é muito ruim para debugar e para entender exatamente o dado que deu problema. Usar uma biblioteca para fazer isso. Tem várias abordagens no mercado. Eles são a mesma coisa, mas uma chama Object Model, foi criada pelo Marty Fowler, e a outra é Test Data Factory, que a gente consegue aplicar de uma forma bem simples toda essa parte de gestão de dados e criar com bibliotecas. E a segunda, quando eu vou fazer isso efetivamente, se eu pensar na gestão de teste end-to-end,
a minha dependência de dados é muito grande. No caso, meu contexto atual. Eu quero fazer uma pesquisa num hotel, eu quero clicar naquele hotel específico, porque eu sei que aquele hotel específico tem uma condição de pagamento que eu preciso testar, que é um provider que quase ninguém tem, um meio de pagamento que quase ninguém tem. Eu sei que aquilo pode não estar no banco, então eu vou pré-criá-lo. Então minha pré-condição de teste é criar aquele recurso, criar aquele hotel, ou criar aquele usuário, ou criar qualquer recurso que eu precise, para depois executar o teste. Então, geralmente nos testes de integração eu controlo melhor, então não preciso fazer isso. Mas quando eu tenho um teste que, né, um end-to-end, um fim a fim, que eu tenho mais de um microserviço, isso é praticamente primordial. Eu não posso confiar no que está no banco de dados atual, porque alguém pode remover, alguém pode alterar, qualquer coisa, e daí meu teste se torna flaky, né, não confiável. Então, o meu approach, minha sugestão sempre é, tem teste fim a fim, nós criamos automaticamente os dados que a gente precisa, roda todos os testes, sabendo que aqueles dados são os corretos, acabou, remova o dado. Simples assim. Até no nível de aplicação, eu vou pegar um exemplo aqui bem bobo, que eu já trabalhei durante um tempo, né, ali com Django, que é um framework para Python. E vamos dizer assim, né, a forma padrão como o Django faz testes ele coloca o teste dentro de uma transação e no final ele dá o rollback da transação para garantir que, vamos dizer assim, o banco de dados vai estar limpo. Então é uma técnica interessante para isolar aquele teste que a gente faz naquela aplicação. E esse é um desafio bem grande, assim. Inclusive, a gente tem que estar preparado também para, vamos dizer assim, né, bugs que só aparecem em produção porque a gente não imaginou aquele cenário no teste. Então, só de alguns dados estarem diferentes do banco de dados, tem alguma coisa a mais ali, tem vários usuários. Eu já peguei um teste assim, recente, inclusive, de eu criar uma funcionalidade na minha lógica, esquecer de dar um join. Então, na verdade, eu testava para um usuário, mas se tivesse mais de um, ia quebrar. E eu só encontrei isso em produção, de fato. Então é interessante a gente estar preparado para mudar também os nossos testes ali, porque não é que, vamos dizer assim, né? Os testes eles vão conseguir cobrir tudo. Tem coisas que a gente só vai pegar em produção porque tem algum cenário específico ali de como os dados foram guardados ao longo do tempo, talvez tenha um legado ali, cara. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. É bem complicado. É mais complicado do que parece, né? O mais trabalhoso, mas é a vida. Um outro ponto que, assim, talvez seja até uma dúvida de muita gente, já tem até uma base de testes, enfim, já está usando hoje. Como que a gente sabe se a nossa base de testes, ela é boa, assim, ou se ela tem problemas ali? Como é que a gente encontra, eventualmente, esses problemas de nossa base para poder melhorar esses testes? Isso é uma ótima pergunta. O que a gente geralmente... uma coisa muito importante, de novo, né? Se você tem um quality engineer, um tester no seu time, também se ele não estiver olhando para essas métricas, toda vez que eu estou executando teste, quantos testes realmente falharam e por que eles falharam? O normal, sim, durante o processo de desenvolvimento, eu como desenvolvedor, sentei, estou mudando a feature, estou rodando o teste, está falhando, isso é uma coisa normal. É o nosso mecanismo de entender a feature e conseguir fazer com que a feature realmente esteja com todos os critérios de aceite lá cobertos. Mas quando eu faço teste, qualquer outro tipo de teste, que é um teste em ambiente integrado, qualquer outro tipo, eu tenho que coletar esses dados também, saber onde é que está falhando. Por que falhou? O que a gente esqueceu? Isso dá um ponto muito importante, e até que eu falo, reportar bugs também. Ninguém gosta de reportar bugs, né? Pra mostrar, não, o servidor fez errado. Eu adoro reportar issues, inclusive durante o processo de desenvolvimento. Para quê? Para eu pegar todos esses issues, saber onde é que ocorreu, onde foi o maior número de problemas que a gente encontrou. Clássico nos contextos que eu já trabalhei. Sempre em pagamento. Ok? Onde em pagamento? Nisso. Mas onde específico? Ok? Nesse request específico, que é esse controller específico que faz isso. A gente precisa dar uma olhada muito grande lá, que beleza, geralmente passa, mas tá dando problema agora. Dá um problema ou outro. Por que só naquele trecho eu tenho 70% das minhas issues? Então, tem que ter esse viés de entender, né? Tem que dar problema. Eu acho que teste tem que dar problema durante o tempo. Sim, porque a gente vai modificando, às vezes a gente não raciocina direito, mas a gente não pensa naquele cenário, naquele caminho. Vai falhar, é simples. O mais importante é coletar esses dados, entender onde falhou e olhar realmente onde falhou. Não, vamos dar uma olhada, vamos entender o porquê. A gente cria outro teste, modifica e tá tudo certo. Tem até uma técnica que eu já usei muito, assim, durante um bom tempo, que me ajudou um bocado para melhorar os testes que eu estava fazendo naquela funcionalidade, né, que eu estava desenvolvendo. Que é de
pegar o código que eu escrevi, né, o código de produção, no caso, e apagar um if, mudar alguma coisa naquele if, tirar o else, mudar o Ótimo. for, alguma coisa assim, para tentar forçar algum erro e ver se o teste está realmente testando aquilo que eu esperava. A quantidade de surpresas que eu já encontrei, assim, de não dar, vamos dizer, dar erro, não falhar algum teste por conta de alguma mudança, cara. Então, acho que é uma forma da gente se proteger ali. Tem até formas automatizadas, inclusive, de fazer isso. Que já chama de teste de mutação e tal. Exatamente, teste de mutação. O que tu fez na real foi um teste de mutação. Tem bibliotecas, os testes de mutação são bem pesados para rodar, porque eles demoram, ficam mutando o teste mesmo, né? Então não dá para fazer a cada pull request, por exemplo. Mas é uma ótima forma de também garantir, não garantir, de mostrar para ti o que a gente às vezes não consegue enxergar no código, né? Tem coisas que a gente não consegue enxergar facilmente no código. Essas ferramentas ajudam a gente muito nisso. Sim, quando a gente olha, por exemplo, aquele reporte de cobertura, especialmente aquele em HTML e tal, fica mais fácil a gente visualizar por onde passou, por onde não passou, mas nem ele garante. Você até comentou isso mais cedo, ele também não garante. Então, talvez juntar essas abordagens, deixa eu dar uma olhada aqui na cobertura, mas deixa eu também testar um negócio diferente, tal, a gente vai se cobrindo ali de diversos ângulos diferentes. Daí eu queria abrir um espaço final para você, Elias. Enfim, passar uma mensagem para a galera aqui, fazer teu jabá aí, se você quiser, fica à vontade. Não, a única coisa que se vocês gostaram do conteúdo que a gente discutiu aqui, vocês podem me seguir nas redes sociais, eu geralmente posto bastante coisa sobre qualidade de software. Tem algumas palestras sobre o assunto, né, alguns artigos sobre o assunto também. Então, talvez se vocês tenham alguma dúvida, por exemplo, como a gente comentou de sistemas distribuídos, eu tenho uma palestra sobre isso. Né? Não de todos os pontos que a gente pode testar no sistema distribuído, mas alguns pontos. Então, tem alguma base de referência. E te agradecer, Eduardo, pelo espaço, pela nossa conversa. Bem enriquecedor. E a mensagem final é, gente, só testem. Não precisa testar da melhor forma possível, imaginável no mundo, mas qualquer teste já vale o esforço. Boa. Começa e vai melhorando ao longo do tempo, né? Então, ter esse viés de melhoria sempre. Eu que te agradeço, Elias, pela tua presença aqui. Vou botar todos os links, inclusive, aqui de redes sociais, de site, de palestras aqui do Elias também, para você que está acompanhando a gente. Bom, muito obrigado, Elias, pelo papo aqui, cara. Abraço para você e até a próxima. Obrigado, abraço. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.